Olá turma, como vão? Espero que todos bem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a vigência da patente. E eu vou dar uma explicação bem rápida para quem só quer saber essa informação e depois eu trato com mais detalhamento do assunto. Olha lá, tá vendo aquele painel luminoso ali com o horário 20h15? Aquilo ali não é o horário não, aquilo ali é o prazo. 20 anos de vigência para patente de invenção e 15 anos de vigência para patente de modelo de utilidade. Obviamente, o prazo tem que ter um marco inicial, e esse marco inicial é o depósito. Isso está disposto na Lei 9.279 de 1996, que é a Lei de Propriedade Industrial, mais especificamente no seu artigo 40. E você não vai esquecer isso nunca mais, você vai lembrar, 2015. Aí você vai saber, é 20 anos para patente de invenção, 15 anos para patente de modelo de utilidade contados do depósito. Então, se você só queria saber isso, ainda pegou o boi que pegou um macetinho para memorizar. Talvez você pense assim, pô, memorizar guardando um horário? Pode crer, pode acreditar. Quanto mais relações a gente faz na nossa cabeça, mais fácil é a memorização. Você não vai esquecer nunca mais. 20 e 15. Ainda que você lembre 8 e 15, aí depois é só se adaptar. 8 PM. Pronto. 20 e 15 contados da data do depósito. Se você só queria saber isso e não é meu aluno ou minha aluna, tá liberado. Vai com Deus. Porém, se você é meu aluno ou minha aluna, a exposição está apenas começando, porque você sabe que eu gosto de detalhar, dar contexto para as coisas. E aqui nós vamos falar da vigência da patente, mas nós vamos acabar também mencionando o STF, o tarifaço do Donald Trump e até o Ozempic. Então vamos lá. Se você abrir aí a Lei de Propriedade Industrial, conferir no artigo 40, você verá que além do caput, havia aí um parágrafo único. Eu estou fazendo uso da legislação que eu encontro no site do Planalto. Costumo fazer isso porque ela é bem atualizada, então se eu tenho acesso à internet é o que eu costumo utilizar e eventualmente quando eu coloco na tela é isso que eu estou colocando na tela. Mas vejamos então esse parágrafo único. Ele previa uma extensão de prazo. Vamos ler isso juntos. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame do mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Está claro, então, que o parágrafo único previa uma extensão do prazo. Veja bem, o prazo de vigência conta da data do depósito. O que é o depósito? É a entrada do pedido, é o começo da tramitação. E essa extensão de prazo seria contada da concessão da patente. Então, 20 anos, vamos imaginar uma invenção, 20 anos contados do depósito, mas com um mínimo de 10 anos contados da concessão. No caso de modelo de utilidade, 15 anos contados do depósito, mas com um mínimo de 7 anos contados da concessão. Talvez você pense assim, qual o sentido disso, Cláudio? O sentido disso é o problema do backlog. O que acontece? O INPI não consegue dar vazão ao conjunto de pedidos de patente que são depositados a cada dia, a cada mês, a cada ano. E com isso cria-se, vamos dizer assim, um atraso, uma demora gigantesca, eu diria, para a concessão da patente depois que é feito o depósito. Em média, a gente tinha um parâmetro informado pelo próprio INPI, você tinha 7 anos para a concessão de uma patente. Em se tratando de patentes relacionadas
a área farmacêutica e de saúde, 15 anos é a média. Então veja bem, você tem uma patente requerida, depositou, ela vai ter uma vigência de 20 anos contados do depósito. Mas se você deposita aqui e ela só é concedida essa patente 15 anos depois, na verdade, você teria um prazo de 5 anos, 5 anos de vigência da patente. Essa extensão tinha o objetivo de, sabendo que o INPI demora a dar a resposta, tinha o objetivo de dar uma vigência mínima para respeitar o direito do titular da patente. Então, o backlog é que justificava esse parágrafo único. O que não está errado também não, a gente ainda pode aprofundar essa questão. E o que se discutiu na ação direta de inconstitucionalidade a qual já chegaremos foi se esse dispositivo estaria viciado com alguma inconstitucionalidade. Eu não estou entrando aqui na discussão ideológica ou até econômica de pensar, não, tem que liberar essas patentes para o Brasil explorar. A questão não é essa. A questão é, se nós reconhecemos, até no texto constitucional, o direito à propriedade industrial, como fazer com essa situação de fato em que o INPI demora 16 anos para a concessão de uma patente? Pessoal, para as patentes da área da saúde, a média está entre 13 e 16, então uns 15 anos. Era para esse tipo de problema que existia o parágrafo único. Até que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, à época o procurador-geral era o Rodrigo Janot, e ele propôs essa ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade, agora veja bem, de um prazo de vigência, de uma extensão da vigência que contaria a partir de um prazo indeterminado, de um momento indeterminado. Porque 10 anos contados a partir da concessão não estabelece-se nessa previsão legal qual é o prazo exatamente, porque nós não sabemos quando é que vai ser a concessão dessa patente pelo INPI. Então a discussão é constitucional um dispositivo que preveja a vigência da patente a contar de um evento cujo prazo é não sabido? Ah, Cláudio, mas o que tem a ver direito constitucional com essa questão? Bom, primeiro, no artigo 5º, inciso 29 da Constituição, você encontra: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E a discussão, basicamente, seria a seguinte: esse prazo indeterminado estaria concorrendo para o desenvolvimento tecnológico do país ou, ao contrário, impedindo esse desenvolvimento na medida em que os titulares de patentes manteriam a exclusividade por um prazo indeterminado? Eu nem acho que é indeterminado, viu, gente? É 10 anos contados da concessão. Mas a questão é essa. Seria constitucional esse dispositivo? E o STF entendeu que não. Cláudio, mas aí entendeu que não, e aí? O que acontece?
entendeu que não e tirou a vigência do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Na sequência, veio uma lei revogando o dispositivo. Uma coisa até interessante, né? Revogar um dispositivo já julgado inconstitucional pelo STF. Vou dar um contexto para vocês. Isso aqui foi julgado no período da pandemia. O argumento é que com uma vigência menos estendida ou sem essa extensão, seria mais fácil para o Estado brasileiro enfrentar os problemas de saúde. O que, na verdade, é um argumento meio falacioso, porque nada tem a ver a pandemia com as patentes que acabaram por expirar mais cedo ou mais tarde. Daqui a pouco a gente já chega no Ozempic. Mas o que foi feito foi o seguinte: o STF entendeu que, a partir do julgado, as patentes que já tinham sido concedidas com a extensão do prazo do parágrafo único continuariam com essa extensão. As que fossem concedidas a partir de agora já não teriam essa extensão. E isso, gente, vem indicado na própria carta patente. Qual que é esse prazo de vigência? Contudo, o STF, ao modular os efeitos, da decisão, entendeu que as patentes referentes à área de saúde farmacêutica já se submeteriam à regra que entendeu inconstitucional a extensão. Isto é, a extensão foi cancelada, mesmo já tendo sido concedida. É um exemplo interessante. Vou colocar aqui a carta patente do Ozempic, do Wegovy ou Wegovy. Na verdade, não. Essas duas expressões, Ozempic e Wegovy, são marcas. Mas o efeito ativo lá, a semaglutida, que o pessoal menciona, a patente, vejam, primeiro ela foi concedida com prazo de vigência, considerando a extensão. E depois da decisão do STF, foi concedida uma outra carta patente, já com o prazo de vigência diminuído. Se você observar, o caso do Ozempic, na verdade não é Ozempic, hein? O Ozempic é a marca, eu estou falando a invenção da fórmula correspondente. São duas patentes. Uma teve o pedido protocolado, ou o depósito do pedido, em 2006. E a outra teve o pedido protocolado em 2009. O que foi protocolado em 2006 foi concedido em 2020. Então veja bem, no caso em que o depósito foi feito em 2006, a patente foi concedida em 2020, vai viger até 2026. Esse é o prazo de vigência razoável? Bom, a gente pode discutir isso. Mas sabe o que para mim é o pior? Nesse caso, é a insegurança jurídica. O pessoal já está com a patente depositada desde 2006, com uma determinada expectativa, e de repente vem uma decisão do STF, do Toffoli. Eu não vou nem falar muito de STF, porque para mim o STF hoje é uma sombra no judiciário e na República Brasileira. Esse não é bem um assunto, mas o reflexo dessa mentalidade do STF, que é só sair decidindo o que quer, gera uma insegurança jurídica muito grande. Para quem é meu aluno, o julgado vai estar disponível no ambiente virtual de aprendizado. Para quem não seja, basta procurar na internet pela ação direta de inconstitucionalidade 5529. E aí você não vai ter dificuldade de encontrar também, não. Mas o que acontece aí? E por que eu estou sendo crítico? Porque você está no meio de um processo alterando a vigência do prazo com um argumento genérico meio esquisito de que isso vai ajudar a combater a pandemia, o que não se verificou e, no final das contas, acaba desrespeitando tratados internacionais também. Como assim tratados internacionais? Pessoal, o TRIPS, ele prevê lá que a vigência da patente tem que ser de pelo menos 20 anos contados
do depósito. Porém, também há disposição no sentido de que não pode haver tratamento distinto considerando a área de conhecimento. E o que o Toffoli fez foi basicamente estabelecer um tratamento. Mas não é o Toffoli, né, gente? O Toffoli era o relator. Na verdade, é a turma que julgou. Estabeleceu que as patentes referentes à área de saúde, médica e assemelhados, estas já teriam o prazo diminuído desde já. Isso é um desrespeito a tratados internacionais. Some-se a isso que a patente foi concedida 16 anos depois do depósito, e aí você vê a situação. Eu estou dando um exemplo do Ozempic, porque é um negócio famoso, todo mundo sabe mais ou menos do que se trata, se não sabe, muito fácil de saber do que se trata, e está no meio de uma disputa agora. A dona das patentes propôs a ação na Justiça Federal em Brasília, tentando a prorrogação do prazo, mas teve o pedido indeferido, tendo como fundamento a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí eu chego na questão, e vejam, já existe uma expectativa referente a isso. Estava vendo no Globo, o governo do município do Rio de Janeiro já está se preparando para usar o genérico do Wegovy na rede pública. É o genérico, viu, gente? A notícia fala de usar o Wegovy, o Ozempic, mas não, isso são marcas. Vai ser um genérico, não vai ser a marca que vai ser utilizada. Mas vejam bem, já há um interesse, já estão se preparando para fazer essa utilização, inclusive na rede pública. Aí nós chegamos no Trump. Não sei se vocês ouviram falar, mas um dos argumentos desse tarifaço que está sendo objeto de ameaça, né, pelo governo dos Estados Unidos, um dos argumentos é que o Brasil não respeitaria a propriedade intelectual. E aí, quando apareceu esse argumento, o jornalismo em geral começou a falar 25 de março, 25 de março. Gente, 25 de março é uma rua, mas é toda uma região lá em São Paulo em que se vende pirataria em geral. Roupa falsificada, tudo quanto é coisa falsificada. Mas isso não é verdade. Vocês acham que o problema do Trump é com 25 de março? Eu acho que o que está sendo alegado aí, acha, Cláudio? Não dá para ter certeza. Mas o que me parece é o seguinte, veja, chega o STF e diminui o prazo das patentes na área de saúde. O governo já quer utilizar essas patentes. O INPI demora zilhões de anos para conceder a patente. A mim parece que é aí que está o principal desrespeito à propriedade intelectual. Gente, falar de medicamento. E aí vocês vão dizer que o problema é 25 de março? Igual a gente está aqui na Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho jogando, vem o povo aqui para jogar bola de gude. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito maior a questão dos medicamentos do que a questão do 25 de março, pirataria de roupa. Cláudio, é tudo isso. Pode ser tudo isso, mas achar que 25 de março, pirataria de roupa, de coisinha de marca, esse é que é o problema? Não é. É um problema que vem de como o judiciário tratou e de como a área administrativa, que é o INPI, tem tratado. E aí, para fechar, eu quero levantar um outro ponto importante. Mas faz diferença ter um maior ou menor prazo de concessão depois, ou de vigência depois da concessão? Faz. Eu vou explicar por quê. Antes da concessão, o que existe para o titular é uma expectativa de direito. Expectativa de direito é menos que um direito. É mais do que nada, mas é menos do que um direito. A expectativa acontece quando o suporte fático, agora um pouquinho de teoria da norma, tá? O suporte fático que vai resultar
na aquisição do direito, ele começou a se configurar, mas ainda não está configurado. Então você tem uma expectativa. A expectativa dá ao seu titular a possibilidade de proteger a expectativa e de zelar pela expectativa. Talvez você pense assim, não, então está resolvido, a pessoa já vai ter como proteger o seu direito. Mas não é tão simples assim. Em algumas decisões do STJ, o que se entendeu foi justamente que a mera expectativa não é o suficiente para combater a exploração de uma ideia que está depositada, mas ainda não teve a concessão de patente, quando ela é explorada por outra pessoa. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Decisão de 2016. O depósito traz ao apelante o privilégio de, havendo conflito de depósitos, ter preferência, no sentido de ter o seu pedido apreciado e não de assegurar o direito à exclusividade durante o trâmite do pleito administrativo. Eu vou repetir isso aqui. Não de assegurar o direito à exclusividade durante o trâmite do pleito administrativo, ou seja, do processo junto ao INPI. Tal exclusividade só existirá quando for concedida a patente, o que, no presente caso, se mostra como mera expectativa de direito. Então está aí que o titular da expectativa não pode proibir outrem de explorar a sua criação antes da concessão da patente. E se é assim, meus queridos, minhas queridas, na prática, o pessoal do Ozempic vai ter só 6 anos de vigência de patente. Isso não é 20 anos. Ah, mas é 20 anos do depósito. Sim, mas aí ninguém espera que o processo administrativo para concessão de patente vai demorar 16 anos, 15 anos, 14 anos, meus amigos. Ah, Cláudio, mas quer dizer então que todo mundo poderia até então fabricar o Ozempic? Não é tão simples assim, né? Você tem que ter a condição. Não é só saber qual é o procedimento que te permite conseguir fazer. Não é tão simples. De todo modo, qual que é a proteção que se tem em casos como este? E, gente, eu estou dando um exemplo que é mais famoso, que todo mundo sabe do que eu estou falando, mas isso acontece seguidas vezes. O problema do backlog é objeto de preocupação assim, diária do INPI. Já mudaram procedimentos. Por exemplo, antes para patentes na área de saúde tinha que ter uma manifestação da Anvisa. Agora já não tem mais, pelo menos não no procedimento do INPI. Começaram a aproveitar, nos casos em que a patente já tinha sido concedida fora do Brasil, a análise feita por órgãos estrangeiros. Então estão fazendo aí o que podem, mas o governo não faz os concursos, não estrutura o INPI, e o pessoal que está lá não tem perna para fazer o trabalho e dar vazão ao tanto de pedido de patente que existe lá. Porque é uma coisa complexa, né, pessoal? Vamos combinar. É uma coisa complexa analisar aquilo ali. Bom, então era isso. Por, inicialmente, uma sentença que entendeu ser inconstitucional o parágrafo único do artigo 40, e depois, por uma lei que revogou esse mesmo parágrafo único, hoje não existe mais essa extensão de prazo. E o prazo de vigência conta do depósito do pedido, mesmo que a concessão demore zilhões de anos. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção a quem me acompanhou até aqui. Eu espero que vocês tenham fixado esse prazo de vigência e percebido que existe uma discussão subjacente no que tange à questão da extensão do prazo de vigência, que no formato inicial foi julgado, ou melhor, no formato até então existente, foi julgado inconstitucional,
mas que no próprio acórdão se coloca que é possível haver extensão, não com a contagem a partir de uma data indeterminada. Bom, eu achei que o STF acabou gerando uma certa insegurança sem dar resposta a um problema que existe e que demandou a existência do parágrafo único. É isso, pessoal. Então, obrigado pela atenção a quem me acompanhou até aqui. Agora realmente chegamos ao fim. Um abraço e até a próxima.